Podem se sentar em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 16, amém? Os irmãos aí do multimídia, preste atenção aí, vai passando os versículos, amém? Vou falar bastante versículos hoje, não perca aí a atenção. Amém? Essa palavra esse texto que o pastor Alexandre trouxe, ele está incluso na nossa ministração dessa noite também. Enquanto você vai abrindo a palavra do Senhor, eu queria te fazer uma pergunta. Aonde você tem colocado os seus olhos? Aonde você tem colocado os seus olhos? Responde aí para você mesmo. O Salmo 121 fala assim: eleva os meus olhos para baixo, eleva os meus olhos para trás, eleva os meus olhos para frente, eleva os meus olhos para os montes, para o alto, de onde virá o meu socorro. Queridos, de onde virá o teu socorro? É isso que o salmista ele está perguntando. De onde virá o meu socorro? E o grande problema, irmãos, da igreja desses dias, o grande problema meu e seu, é que nós ainda não entendemos de onde virá o nosso socorro. Muitas vezes nós estamos confiando no nosso emprego, muitas vezes nós estamos confiando na nossa casa, no nosso carro, no nosso marido, nosso esposo. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, você precisa ter essa compreensão. O teu socorro, ele vem única e exclusivamente do Senhor. É o Senhor quem vai mover céus e terra. É o Senhor quem vai mover pessoas ao teu favor. É o Senhor, se necessário for, ele fala isso na sua palavra, que se necessário for, ele move o ímpio para te abençoar. Mas o meu e o teu socorro, meu amado, ele vem somente do Senhor. A minha e a sua confiança precisa estar exclusivamente em Deus, no nosso supridor. E para isso nós precisamos sempre colocar os nossos olhos em Deus. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Amém, Nicolas? Coloca aí, por favor. 1 Coríntios 2, 9 a 16, é um texto conhecido, mas o que eu vou tratar nesse texto hoje não é a parte mais conhecida. Vamos lá ler. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E aí eu queria que você começasse a prestar bastante atenção naquilo que nós vamos estar lendo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu queria repetir novamente o versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E aí eu queria te chamar a atenção nessa noite, que eu e você só conseguimos conhecer o que nos é dado de forma gratuita mediante o quê? Amém, irmãos? Vamos lá, vocês leram juntamente comigo 2 vezes. Como é que nós vamos conhecer as coisas que nos é dado por Deus de forma gratuita? Por meio do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós começamos a enxergar as coisas que já nos foram dadas por Deus, que foram liberadas pelas nossas vidas no mundo espiritual. E conhecendo isso, irmãos, as demais coisas ficam fáceis. Porque você começa a entender que o seu dia de amanhã está nas mãos de quem? De Deus. A minha e a sua vida está sob o controle de Deus. A palavra de Deus, ela diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que neles não resplandecessem a luz do Evangelho, qual é a glória de Deus. Satanás, o que ele quer dia após dia é nos tornar cada vez mais cegos, cada vez mais sem o entendimento do plano e da vontade de Deus para as nossas vidas. E quando eu e você, irmãos, não entendemos o plano, não entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós começamos a colocar os nossos olhos não em Deus, mas começamos a colocar os nossos olhos na nossa vida humana, na nossa capacidade humana, na nossa força humana, nas coisas que estão acontecendo no dia de hoje, ou até mesmo nas coisas que ainda não aconteceram. E quando nós fazemos isso, fica difícil nós termos um coração agradecido ao Senhor. Aí você começa a não agradecer, sabe por quê? Porque você não consegue enxergar aquilo que foi dado gratuitamente para você. Aquilo que foi entregue por meio de Cristo Jesus. Porque eu e você estamos cegados pelo mundo, nós estamos com os olhos nas coisas que o mundo está nos alimentando, nós estamos nos alimentando com as coisas naturais, e o que nós precisamos fazer diuturnamente, meu amado, é ir justamente no contrário dessa maré. Nós precisamos nos alimentar com as coisas espirituais. Nós temos que diuturnamente, meu amado, colocar os nossos olhos em Deus, colocar os nossos olhos na palavra de Deus e saber, meu irmão, que Deus tem o pleno controle das nossas vidas. Você sabe o que você acabou de ler lá em 1 Coríntios 2:9? Você consegue absorver? Coloca aí, Douglas, por favor. 1 Coríntios 2:9. Olha a grandeza daquilo que você leu. Mas você só vai conseguir entender isso aqui, meu irmão, quando você tiver o Espírito Santo de Deus para te trazer o discernimento, para te trazer o pleno conhecimento, para te fazer entender que o seu dia amanhã está sob o controle de Deus, que não vai um fio de cabelo da tua cabeça sem a permissão do Senhor, que as coisas que a maioria das coisas que tem acontecido na minha e na sua vida são direcionadas por Deus, quando nós colocamos as nossas vidas em Deus, quando nós buscamos pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que é isso que você e eu acabamos de ler, meu irmão. Mas nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos crer, muitas vezes nós não conseguimos entender o que está aqui. O Senhor está falando: olha, os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, não subiu ainda no seu coração as coisas que Deus tem preparado para ti. Quando você começar a compreender isso, irmão, ou seja, Senhor, hoje eu estou num patamar, amém, não é ainda naquilo que eu gostaria que fosse, mas você tem o entendimento que os teus olhos ainda não viram a grandeza daquilo que Deus tem para você.
Essas coisas só são permitidas a nós crermos, irmãos, por meio do Espírito Santo de Deus. Quando eu e você estamos alinhados com o Espírito Santo, então os nossos olhos começam a abrir, então nós começamos a colocar a nossa vida diante do Senhor, nós começamos a entregar o controle das nossas vidas na mão de Deus, sabedores que Deus tem o melhor para nós. O que eu quero que você entenda e saia daqui crendo hoje, meu amado, é que você tem milhares de motivos para agradecer ao Senhor, porque Ele te deu nesse dia aqui, hoje, o ar que você respira, Ele permitiu que você estivesse aqui, Ele permitiu que você se alimentasse, Ele permitiu que você se vestisse. Muitos e muitos ainda não se alimentaram até esse instante, muitos estão em seu leito de morte, em leito de hospitais, muitos estão mortos. Eu estava vendo uma pregação, e esse pastor falava assim: olha, o índice de suicídio, de morte, ele é maior aos domingos. Não sei se é verdade, eu estava ouvindo a ministração, mas é algo interessante, porque as pessoas estão frustradas, elas estão com medo daquilo que vai acontecer amanhã. Elas estão com medo daquilo que vai se iniciar no dia de amanhã. E aí eu te pergunto, por que as pessoas estão com medo, irmão? Porque elas ainda não entenderam que aquele que verdadeiramente serve ao Senhor, aquele que verdadeiramente ama ao Senhor, a vida dele está no controle de Deus. O diabo não pode tocar na vida do homem e da mulher de Deus. Satanás não pode te afrontar, Satanás não pode te julgar, porque a minha e a sua vida estão nas mãos do Senhor. E a palavra diz: olha, eu nunca vi um justo desamparado, eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão, porque o Senhor é quem traz o suprimento dioturnamente. Eu e você, meu irmão, o que nós precisamos fazer é começar a crer na palavra de Deus de uma forma sobrenatural. Vou contar um testemunho simples, coisa maluca, coisa de doido, mas é coisa de quem crê, irmão. Terça-feira eu me organizei, já contei isso na liderança. Terça-feira eu me organizei para ir para o culto dos jovens lá na sede, até porque nesses eventos de carnaval, a minha escala de trabalho ela é modificada, e aí eu não consegui ir nenhum dia, né, mas me organizei no meu coração para ir na terça-feira. E aí, amém, terça-feira era aniversário da minha sobrinha, eu estava de serviço. Aí quando deu o horário do almoço, eu fui ligar o meu carro para ir almoçar e comemorar o aniversário da minha sobrinha e depois voltar para o serviço. O que aconteceu na hora que eu liguei, dei a partida na ignição? O carro não pegou. E isso desestruturou toda a minha organização do dia. Aí fiquei ali uns 20, 30 minutos tentando, né? E não deu certo. Aí eu liguei para a Lu, para minha esposa, falei: amor, vem me buscar aqui, que aí nós comemoramos aí o aniversário da minha sobrinha, depois eu volto no outro carro e eu dou continuidade, depois você vem guinchar comigo, a minha esposa é minha guincheira também, entendeu? Então você que é cônjuge, é para isso que tem as esposas, são ajudadoras, né? Em toda boa obra, amém? Amém, irmãs? Amém? E aí eu falei: olha, depois, e com isso eu não teria como ir, né, para a reunião. Só que na volta, quando eu estava vindo, eu orei, eu falei, aquelas orações de maluco que só crente faz, só quem crê. Eu falei: Senhor, o Senhor tem controle de todas as coisas. Eu quero muito ir, até porque eu tenho uma responsabilidade, eu preciso ir. O Senhor pode tocar nesse carro e ele ligar. A gente crê e a gente toma uma atitude de fé. Não é verdade? Aí eu voltei de serviço, dei a partida no carro, o que aconteceu? O carro pegou, irmão. Isso é coisa de louco. Aí o que eu fiz? Mais que rapidamente,
Não deixei ele apagar mais, corri, fui lá em casa, deixei o carro lá, em casa, guardado. A minha ajudadora não precisou mais guinchar o carro, né? E aí eu fui para o serviço, do serviço fui lá para o culto de jovens, adorei o Senhor, depois voltei para casa. E como todo bom Tomé, o que eu fui fazer? Agora nós vamos ver esse carro de novo. Vou dar partida para ver se ele vai pegar, para ver se não é loucura. Aí eu fui lá, dei partida, o que aconteceu? Não pegou. De manhã dei partida de novo, assim que levantei, não pegou. Sabe o que são essas coisas, irmãos? Isso é para quem crê. Milagre só vive quem crê. É uma coisa simples, mas é na simplicidade do dia a dia que nós vamos nos aproximando mais e mais de Deus. Quando você crê, meu irmão, você coloca a sua vida diante de Deus, você coloca seu cabelo diante de Deus, você coloca suas vistas diante de Deus, você coloca sua vida diante de Deus, você coloca seu trabalho diante de Deus, sabedor que Deus é um Deus zeloso, que Deus é um Deus que não dorme, que Deus é um Deus que não toscaneja, que o teu Senhor, Ele está dia e noite, olhando e velando pela tua vida, trazendo o melhor para te abençoar, em nome de Jesus. Só vive milagre, meu irmão, quem crê. Se você não crê, você não vai viver milagre. Se você não tem o Espírito Santo, você não vai conseguir ver as coisas que gratuitamente já te foram entregues. E quando nós não conseguimos ver isso, irmão, aí vem um pouquinho daquilo que eu quero falar nessa noite. Nós nos tornamos pessoas insatisfeitas. Uma pessoa insatisfeita consegue agradecer? Uma pessoa insatisfeita consegue entender que Deus já entregou todas as coisas? E nós começamos a olhar para as nossas vidas e ver somente as coisas ruins, somente ver as coisas difíceis. Sabe, muitas vezes é um relacionamento que não vai tão bem, muitas vezes é um emprego que não é aquele que nós gostaríamos, mas é o que te sustenta, meu irmão, é o que te supre. Então, ao invés de reclamar, de murmurar, você precisa agradecer. Você precisa dizer: Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor tem algo melhor para a minha vida. E enquanto esse melhor não veio, eu vou honrar aquilo que está nas minhas mãos. Salmo 37, um salmo que eu gosto demais, vocês estão até cansados, mas nós vamos ler ele aqui. Coloca aí, por favor, no telão, Salmo 37, 1-4. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas do que praticam iniquidade. Porque cedo serão ceifados, como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você quer ser satisfeito com aquilo que você tem? Comece a ter prazer em Deus e entender que aquilo que você tem hoje, no dia de hoje, foi Deus quem preparou para a sua vida, para que você pudesse estar recebendo algo melhor. Só vai haver, irmão, satisfação plena e completa do ser humano em Deus. Você quer ver algo? Passei num concurso, ganho X. Primeiro ano, olha que bênção. Segundo ano, o governador não deu aumento, aí a gente já começa. Já não está bom. A gente já quer algo melhor. E se a gente não tiver a sabedoria, a gente já começa a reclamar. Já começa a murmurar. Já começa a retroceder.
Porque satisfação plena e completa somente vai haver na minha e na sua vida quando nós tivermos o pleno entendimento e conhecimento do plano e da vontade de Deus nas nossas vidas. Porque o ser humano, por natureza, é um homem insatisfeito, é um ser humano ingrato, é um ser humano que só reclama, que só murmura. E isso, irmãos, nós precisamos retirar das nossas vidas. Por isso que nós declaramos que esse ano é um ano de gratidão, é um ano que você vai levantar as suas mãos aos altos todo dia e dizer: Senhor, obrigado, meu Deus, pela minha família. Pastor, minha família tem tanta tribulação. Tem uns filhos que são assim, pastor, só Jesus. Amém, irmãos? Mas em Jesus tem solução, agradeça. Porque tem vida, porque tem força, porque está de pé. Enquanto você estiver de pé e podendo clamar, o Senhor vai te ouvir. Pastor, meu casamento, olha, aquela esposa, aquele esposo que Deus me deu. Não, irmão, que você escolheu e Deus abençoou, amém? A escolha é sua. Deus, Ele abençoa. Agradeça por esse cônjuge que você tem, porque ele é o presente de Deus para a sua vida. Começa a mudar esse hábito que nós temos, meu amado, de viver uma vida insatisfeita. Eu não estou satisfeito com a minha igreja. Pastor Gil fica me obrigando a pregar. Agradece, irmão, pela igreja que você tem. Porque quando eu te obrigo, você está se alimentando. Quando eu te forço, você está se aproximando mais de Deus. Comece a agradecer porque você está na casa do Senhor, porque você está na presença do Senhor, porque você está sendo sustentado pela mão poderosa do Senhor, porque o Senhor não é devedor de ninguém. Quando você sobe a esse altar aqui, irmão, presta atenção no que eu vou te dizer: não é de graça. O teu Deus, Ele não fica te devendo, meu amado. Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o servem, daqueles que se dedicam à tua obra, daqueles que se dedicam à sua casa. Desde os meus 18, 19 anos que eu me dedico à casa do Senhor. Meus cabelos já estão caindo, mas eu estava vendo o pastor Alexandre ali também. Não estou sozinho não. Pastor Edvandes, né, esbranquecendo, caindo. É porque eu sou bonzinho, irmãos? Longe de mim. Talvez eu seja o pior daqueles que estão aqui nessa noite. Mas é porque eu sei que Deus, Ele é galardoador. Que Deus, Ele me supre. Que Deus, Ele protege a minha vida. Ele guarda a minha casa, Ele guarda o meu lar, Ele guarda o meu serviço. Enquanto eu estou colocando as mãos aqui na obra do Senhor, Ele está cuidando da minha vida. Ele está corrigindo as falhas que muitas vezes eu estou fazendo. Quando eu pego um irmão na casa e deixo, irmão, não é porque eu sou bonzinho. Não, é porque eu sei o Deus que eu sirvo. É um Deus galardoador, recompensador daqueles que o buscam e o servem. E nós só temos esse entendimento, irmão, quando o Espírito Santo de Deus começa a abrir os nossos olhos, como está aqui 1 Coríntios 2, de 9 a 16. Quando o Espírito de Deus está em nós, nós começamos a ver as coisas que gratuitamente já nos foram dadas. Mas muitas vezes, queridos, nós não temos o Espírito Santo, nós não temos o entendimento, nós vivemos uma vida insatisfeita, porque não buscamos a satisfação no lugar correto. A satisfação só vai ser encontrada em Deus. E aí nós vamos vivendo uma vida insatisfeita. A ingratidão, irmãos, ela é o oposto da gratidão. É o não reconhecimento, é o demérito a alguém ou a algo que lhe prestou algo. Eu queria trazer um contexto, está lá em Êxodo 3, eu vou falar os versículos. Êxodo 3, versículo 7 e 8. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel, vocês conhecem essa história, mas eu quero trazer esse exemplo, porque não dá para trazer vários exemplos dentro daquilo que eu quero falar. Mas esse exemplo aqui é um exemplo muito pesado daquilo que eu vou dizer. De que muitas vezes nós somos como esse povo aqui. Muitas vezes nós entramos na casa de Deus, irmãos.
Muitas vezes nós clamamos, está ali, ó. Então disse o Senhor, com efeito, talvez você entrou aqui nessa noite e fez um clamor. Olha o que o Senhor está dizendo. Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. O povo de Israel, então, ele começa a clamar a Deus, porque ele era um povo que estava vivendo escravo. Talvez você esteja passando por uma luta, por uma dificuldade, por um problema. Sabe qual é o meu primeiro conselho para você? Clame ao Deus que se inclina. É o que fala em Salmos. Deus, ele se inclina. Ele sai do seu alto trono, se inclina para ouvir a minha e a sua oração. O meu e o seu clamor. E aí chega um momento, irmãos, que Deus te atende. Que Deus faz aquilo que você tem pedido. E aí nós, como não temos o Espírito Santo de Deus, como ainda não aprendemos a ter satisfação plena e completa no Senhor, as coisas que Deus nos entregou, nós começamos a ver essas coisas como com olhos naturais, com o espírito do homem. Não damos o devido valor às coisas que Deus nos entregou. Aí sabe o que acontece? Nós começamos a colocar os nossos olhos na nossa força, na nossa vontade, no nosso desejo, e começamos a murmurar. Coloca rapidinho para mim aí Êxodo 16:3. Depois vai colocar Números 11:4. Davi, se puder ficar lá para ajudar lá, vai ser bom. Êxodo 16:3. A palavra fala assim: os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a esse deserto, para matarmos de fome toda a multidão? Números 11, versículo 4 e 5. E vulgo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Eles já haviam chorado a primeira vez. A palavra de Deus diz tornaram, mais uma vez, Deus atendeu eles, e mais uma vez eles choraram, porque agora eles não estavam mais satisfeitos com o maná do céu, igual eu e você, né? Vou trazer para mim, igual a mim, né? Quando chega em casa e tem aquele arroz abençoado, que a minha secretária faz de vez em quando. Mas eu aprendi, eu não reclamei. Agora eu só pego a chave do carro, vou ali, ó, paro na esquina mais perto. Fiz isso ontem, quase matei minha esposa de raiva. Mas não briguei, irmão, não murmurei. Esses desejos humanos, eles vão o quê? Ó, nos fazendo reclamar, nos fazendo nos tornar insatisfeitos, reclamões, murmuradores. Aí o povo já não queria mais o maná do céu. Agora eles estavam igual eu, querendo o quê? Carne assada, temperadinha, gostosa. Mas eles se esqueceram de quê, irmãos? Que eles estavam aprisionados. Eles eram escravos. Eles recebiam chicotadas nas costas. Quando eles clamaram a Deus: Senhor, tira-nos desse sofrimento, tira-nos dessa angústia. E a palavra de Deus diz que o Senhor arrancou eles desse sofrimento, arrancou da angústia, só que eles tinham que fazer uma travessia pelo deserto. E no meio dessa travessia, irmãos, eles começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a demonstrar ingratidão das coisas que Deus tinha feito, daquilo que o Senhor já tinha feito na vida deles. E muitas vezes sou eu e é você assim. Quantas coisas o Senhor já fez na sua vida hoje? Até hoje, irmão, para um pouquinho aí. A palavra de Deus, ela diz isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança para prosseguir. Não é verdade? Talvez você pediu uma casa, Deus te deu, um carro, Deus te deu, até uma esposa, Deus já te deu, filhos, Deus já te deu. E hoje nós estamos aqui,
Em vez de louvar e agradecer e bendizer o nome do Senhor, nós estamos reclamando. Nós estamos murmurando. Nós estamos sendo ingratos ao que o Senhor já fez. Nós estamos deixando de crer. Sabe qual que é quando Deus ele vê essa minha e a sua situação, não é nem só pela reclamação, irmão, mas é muito mais pela falta de fé, em saber que se você abrir a sua boca, Deus pode mudar a tua história hoje. De saber que se você abrir os teus lábios nesse instante, irmão, e Deus ouvir a tua oração e o teu clamor, Ele pode mudar a tua história hoje. É isso que deixa Deus mais desagradado com o ser humano. Por isso que fala lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu e você deixamos de crer, quando eu e você, irmãos, fazemos como esse povo aqui, ó, que foi liberto do Egito, que andou por um mar vermelho, em pé seco, sem molhar os seus pés, que comeu do maná, que comeu de cordonizes do céu, e ainda para reclamar e para murmurar. O Senhor começa a olhar do céu e dizer: esse povo não crê que eu posso mudar a história deles. Deus pode mudar a tua história hoje. Então, vê se Números 11:32. Olha o final desse povo aqui. Daqueles que, como eu, desejou a carne assada. Olha o que está lá em 11:32, 34. Olha o que o texto diz, meu irmão. Olha que coisa pesada. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as cordonizes. A menor tinha 10 hómeres. O homem, só uma pausa, o homem é uma medida de peso para secos, utilizadas na época. Um homem correspondia a 220 litros. 10 homens, a menor codornize, ela tinha 10 vezes 220. Dá quanto? 2.200 litros. A menor. Essa porção, ela saciava por um mês. Então, o cidadão israelita que pegou a menor codornize, ele pegou alimento para um mês. E as estenderam para si ao redor do arraial. Agora presta atenção no texto. Olha só. Irmão, quando eu li isso aqui, doeu na minha alma. Né? Eu quase pensei em não ter comido a carne, mas eu já tinha comido, não tinha o que fazer, né? Olha aí. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com a praga muito grande. Por isso, naquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo. Sabe qual o maior problema, irmãos? Não foi eles terem desejado comer a carne, foi eles terem deixado de crer que se orassem, Deus iria suprir as necessidades deles. É isso, irmãos, que está sendo o nosso maior problema nesses dias. Eu e você estamos deixando de crer, eu e você estamos deixando de orar, eu e você estamos deixando de crer que Deus pode mudar cada milímetro da nossa história. E aí nós nos tornamos cristãos ingratos, irmãos. Nós não começamos a reconhecer as coisas de Deus, porque o Espírito Santo de Deus já não habita mais em nós. Se você observar esse texto aqui, meu amado, Deus se enfureceu de tal forma que Ele vira para Moisés e fala: Moisés, eu vou exterminar esse povo, porque é um povo ingrato, e vou começar uma nova geração por meio de você. Já pensou Deus falando isso para ti, irmão? Pensou Deus falando para o pastor Gilberto? Vou acabar com todo mundo e vou começar uma geração por meio de você. A gente, glória, agora vai ser só povo santo. Mas graças a Deus que Moisés era um homem santo do Senhor. E Moisés se coloca a interceder pelo povo. E Deus ali permite que o povo continue a caminhada. Mas o que eu quero te dizer nessa primeira parte dessa mensagem? Queridos, tenha satisfação em Deus.
Você não vai encontrar. Pastor, eu casei para ser feliz. Irmão, entrou uma furada. Quem traz felicidade é o Senhor. Comprei uma casa porque eu vou ser feliz. Daqui a pouco aquela casa é pequena, você quer uma maior. Eu quero um emprego tal que eu vou ser feliz. Daqui a pouco você quer um emprego melhor. Então aprenda algo. Satisfação somente em Deus. Segundo ponto que nós precisamos sair daqui aprendidos nessa noite. É que somente pelo meio do Espírito Santo nós conseguimos enxergar as coisas que Deus já fez, as coisas que Deus está fazendo e as coisas que Deus irá fazer. Não tem como ser por olhos naturais, a não ser somente pelo Espírito Santo de Deus. Então, satisfaça no Senhor, coloque a sua vida em dedicação ao Espírito Santo, para que você tenha o pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Amém? Quando nós conseguimos entender essas duas coisas, nós começamos a estar prontos para aquilo que é a vontade de Deus, para o homem e para a mulher de Deus. Deus quer que eu e você sejamos homens e mulheres agradecidos. Pastor, qual o maior motivo que eu tenho para agradecer ao Senhor? Romanos, se não me engano, 5:8. Pode colocando aí, se eu estiver errado vocês me corrijam. Romanos capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus fala assim: Deus já provou o seu amor para contigo. Precisa de mais alguma coisa, irmãos? Deus, Ele já provou o meu e o seu amor para contigo. Quando Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores, você não tinha dignidade, irmão, de ser salvo, mas Cristo morreu por você. O Senhor Deus, Ele veio e entregou o seu Filho unigênito, para que Ele morresse na cruz do Calvário, para que Ele entregasse uma vida, a vida dEle, para que eu e você pudéssemos ter uma vida, e não é uma vida de qualquer forma, mas é como a palavra de Deus diz, é uma vida abundante. Queridos, Deus não precisa fazer mais nada por você, porque Ele já te entregou a salvação por meio de Cristo Jesus, entenda isso. Quando você entender isso, meu amado, você vai entrar na igreja e vai dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor entregou a sua vida por mim. Obrigado porque hoje eu tenho a possibilidade de ser salvo. Obrigado, Senhor, porque hoje eu posso colocar os nossos olhos em Cristo Jesus e seguir uma caminhada de fé. E nessa caminhada eu vou colhendo as bênçãos e os milagres advindos da Tua presença. As bênçãos que vêm sobre mim e sobre ti, irmãos, todas elas estão indo em direção a Cristo. Quando nós as alcançamos, é porque nós estamos no caminho de Cristo Jesus. Quando eu casar eu vou agradecer a Deus. Não, irmão, você está vivo, agradeça a Deus. Você pode ser salvo, agradeça a Deus. Você tem N motivos para agradecer a Deus. Pastor, mas é só isso? Não, irmão, é tudo isso. E mais algumas pequenas coisas. E aí eu queria que você abrisse lá em Efésios. Deixa eu ver que isso é... Não segui aqui o texto. Se não me engano, Efésios 1, versículos de 3 a 8. Primeira coisa, devemos ser gratos a Deus, porque Ele já entregou seu Filho unigênito, para que nós tivéssemos uma vida em abundância. Segunda coisa, devemos ser gratos a Deus. Vamos ler? Para não dizer que é o pastor que está inventando. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Olha o que está escrito aqui, ó. Nos abençoou com o quê? Deus já te abençoou com o quê, irmãos? Com algumas? Com todas que você precise. Isso é um segundo maior motivo para você louvar a Deus. Pastor, como que eu não recebo, pastor? O senhor está falando que Deus já me abençoou. Conversa com o Espírito Santo. Sabe por que seus olhos ainda não estão vendo?
Porque você ainda não pediu ao Espírito Santo que abrisse os teus olhos para que você conseguisse ver aquilo que o Senhor já te entregou. E muitas vezes que você ainda não alcançou, porque você não colocou os seus olhos em Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele não caminha com quem não crê, com quem não busca ter uma vida comprometida com o Senhor. Não adianta você fazer campanha de 30, 40, 7, 5, 50, 100, 200 dias e não ter uma vida de comprometimento com Deus. Não adianta eu pregar aqui e não ter um compromisso com Deus no meu lar, no meu trabalho, na minha escola, onde eu estiver. Não adianta você vir todos os dias à casa do Senhor e não ter um compromisso real com Deus. Você vai viver como esse povo aqui. Você vai caminhar 40 anos no deserto e não vai viver as bênçãos do Senhor. Porque você não entendeu ainda que não são rituais, que não é religiosidade, não é liturgia, mas é um coração entregue e uma vida entregue à vontade de Deus. Quando eu e você entregamos as nossas vidas ao Senhor, então nós começamos a entender que todas as bênçãos já nos foram entregues, nós começamos a entender o plano de Deus para as nossas vidas, nós começamos a entender o chamado de Deus para as nossas vidas, nós começamos a dedicar mais à obra do Senhor, sabendo que quando nós estamos buscando a Deus e cuidando da casa do Senhor, Ele está cuidando das nossas casas. Sabe, queridos, algumas palavras mais repetidas aqui da carta de Tessalonicenses, da carta de Efésios, é regozijai-vos, em tudo dai graça. Muitas vezes nós estamos aqui, qual é a vontade de Deus? Coloca aí, telão, por favor, 1 Tessalonicenses 5, 16 a 22. Pastor, qual é a vontade de Deus? Quer saber a vontade de Deus, irmão? Leia a palavra, busque a palavra, já está na palavra de Deus. Aqui, ó, o que fala 1 Tessalonicenses 5, 16 a 22. Regozijai-vos sempre. Está o texto aí? 5, 16. Presta atenção, irmãos. Regozijai-vos hoje, ontem, sempre. Como que você vai se regozijar sempre? Quando você entender o plano de Deus para a sua vida. Sem entendimento da vontade de Deus para a sua vida, é impossível seguir essa orientação. Por isso que muitos estão entristecidos. O ano passado eu fiquei estarrecido com a quantidade de pastores que se suicidaram. Provavelmente vocês receberam nos Facebook de vocês aí, mas eu fiquei abismado. Tinha semana que era um por semana. Porque não entenderam ainda o chamado de Deus, o propósito de Deus. Ainda não falaram como Paulo, olha, sei ter em abundância, sei ter em fartura, mas também sei ter em escassez. Também sei ter em necessidade. E uma coisa eu bem sei, que eu posso todas as coisas em Deus que nos sustenta. Posso ter em fartura, quanto posso ter em escassez. Mas eu conheço o Deus ao qual eu sirvo e sei do plano e do projeto dele para a minha vida. É isso que o Senhor está dizendo para você, meu amado. E Ele continua. Se parasse aqui, estava bom. Mas olha só, são orientações que nós, como cristãos, devemos seguir. Olha o que Ele fala no 17 agora. Orai só na igreja. Só no culto de domingo, de 15 em 15 dias. É assim, irmão? Tem alguns irmãos que eu até entendo, irmão, igreja de novos convertidos. Mas tem gente que vem de 15 em 15 dias. Espero que esteja orando em casa, amém? Orai sem cessar. Pastor, como que eu vou orar no meu serviço? Lá só tem ímpio, eu vou chamar o povo para orar na hora do serviço. Primeira coisa, você chega na hora, tá? Se tu chegar atrasado, não chama ninguém para orar, não. Porque senão você vai estar envergonhando Deus. E se perguntar de qual igreja que tu é, se tu chega atrasado, tu nem fala que é daqui. Para mim não passar vergonha também. Como que o crente vai chamar o povo para orar e ele
falta serviço, chega atrasado, dá mau testemunho. Já tive essa experiência, não vou contar, para não perder tempo. Mas isso é um testemunho. Sabe quem vai orar com você, irmão? Ninguém. Porque ninguém vê em você a glória de Deus. Então, primeira coisa, seja exemplo. Honre aquilo que Deus te deu. Pastor, é tão pouquinho. Aquele que me honra no pouco, eu colocarei sobre o muito. Se você não honra o Senhor no pouco, dificilmente Deus vai te colocar sobre o muito. Ore sem cessar, como é isso? É no Espírito, irmão. Você está lá digitando, ó. Tá passando um mundo lá do outro lado e você está louvando a Deus, adorando a Deus. Se o seu ambiente de trabalho é um ambiente que permite colocar um louvor, coloca o louvor baixinho lá, ó. E vai louvando ao Senhor, vai bendizendo ao Senhor, vai trazendo a glória do Senhor para o seu ambiente. É isso que está sendo orientado. Orai sem cessar. Próximo versículo. E é isso que eu queria falar aqui nessa noite contigo. Em tudo. Por quê? Pastor, qual a vontade de Deus? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando é que você vai conseguir dar graças em tudo? Quando você entender o plano de Deus para a sua vida. Quando você entender que muitas vezes um acidente que aconteceu com você no dia de hoje foi para que não acontecesse algo pior lá na frente. Quando você começar a entender que talvez o ônibus que você não conseguiu pegar na hora e se acidentou, talvez foi como aquela irmã que estava lá orando, profetizando dentro do avião. Não sei se você viu esse vídeo na internet. Estava lá uma irmã, entrou num avião, acho que foi na Indonésia, e começou a dar uma de doida lá. O povo, essa mulher está doida, está louca, porque ela estava pulando no Espírito Santo e o avião não conseguiu decolar porque ela estava pulando. Aí, poucos minutos, desce todo mundo, vai para a polícia, a turbina do avião começa a pegar fogo. Porque você começou a entender o plano de Deus para a sua vida. Aí você começa a deixar de ser guiado pelas coisas e você começa a conduzir, você começa a tomar o controle, a direção da sua vida e colocar nas mãos de Deus, sabendo que Deus vai suprir, que Deus vai sustentar, que Deus vai honrar. Pastor, meu marido é uma pedra. Irmão, já conheci tanta pedra. Meu pai era uma pedra que eu vou te dizer, a Lu está aqui para que eu não possa mentir. Mas não existe, irmão, não existe vara que o Senhor não conserte. Não existe coração de pedra que o Senhor não coloque um coração de barro. E eu não sei por que eu vou dizer isso, mas atente, porque o Espírito Santo está dizendo. O Senhor está apertando pessoas de dentro da sua casa, e você está se colocando no lugar dessa pessoa. Enquanto você estiver se colocando no lugar dessa pessoa, você vai ser espremida junto. Porque Deus quer fazer a boa obra. E quando nós nos colocamos ali para defender, para proteger, irmão, Deus vai tirar o coração de pedra, não tem jeito. Deixa Deus agir, meu amado, deixa Deus trabalhar. Não se coloca na posição de ser espremido também não, porque o Senhor, Ele quer o melhor para você. Mas muitas vezes, amado, o nosso coração é tão bondoso, nós começamos a nos compadecer. Tem uma máxima no direito que eu acho extremamente interessante, que ela diz assim, olha, aquele que se coloca, como é que é, amor? Que se põe no lugar do outro. Aquele que se põe no lugar do coitado, fica no lugar dele. Às vezes você está orando, Senhor, transforma fulano. Aí quando Deus dá um apertinho, arranca o dedo da unha dele, está lá você colocando curativo. Não, para curar mais rápido, meu filho. Deixa Deus agir, amém? Aí o Senhor continua dizendo, olha, João 16:33. Eu disse todas essas coisas para que vocês tenham paz neste mundo. Neste mundo terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a gratidão é como o pastor Cleiton ministrou aqui, na nossa campanha de aniversário. A gratidão, ela precisa ser manifesta, ela precisa ser expressa.
É uma forma de você reconhecer que Deus está fazendo algo pela sua vida. Talvez um irmão, uma pessoa fez algo para você. O que você tem que fazer? Fala, Senhor, muito obrigado, meu irmão. Deus, obrigado por ter movido céus e terra. A gratidão, como ele bem falou aqui, o pastor Cleiton, a gratidão, quando ela não é expressa, ela se torna o quê? Rejeição. Quando você deixa de expressar a gratidão, você está manifestando rejeição, está sendo ingrato, está desconhecendo, está colocando um demérito naquilo que foi feito na sua vida, em nome de Jesus. A gratidão, ela é uma forma de oferta a Deus. E eu quero terminar aqui lendo 2 pontos só. A gratidão é uma forma de oferta a Deus. Está lá em Salmo 50, versículo 23. Que é o tema da nossa campanha de aniversário. Aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificará. Aquele que bem ordena o seu caminho, mostrarei a salvação de Deus. Aquele que oferece o quê? Sacrifício de louvor. Nos momentos difíceis, é fácil ser grato a Deus? Talvez no momento que você perdeu um ente querido, talvez no momento que você foi despedido, que você bateu o carro, que as coisas estão dando errado na sua vida. Aí você vai se lembrar desse texto e vai dizer, Senhor, eu te dou graças, Deus. Eu não consigo ainda compreender, entender o que está ocorrendo na minha vida, mas eu sei que a minha vida está no controle de Deus. Quando você faz isso, meu irmão, você está oferecendo sua gratidão como um sacrifício. Algo que muitas vezes é dolorido, mas você faz. Último ponto que eu queria falar nessa noite, o louvor pode subir. Só consegue ser grato alguém que teve a vida transformada por Deus. Quando nós não temos a vida transformada por Deus, nós somos como aquele povo que eu li aquele texto, que teve aquelas consequências sobre a vida deles. Nós então começamos a olhar as mãos de Deus, olhar aquilo que Deus tem feito e achar que tudo é normal, que tudo é natural. Começamos a deixar de dar o devido crédito ao milagre que o Senhor tem feito na minha e na sua vida. Muitas vezes eu e você, quando oramos por uma porta de emprego, e Deus abençoa, Deus abre a porta, nós deixamos de reconhecer a mão poderosa do Senhor. Em qualquer área das nossas vidas, irmãos. Um homem e uma mulher de Deus só vai conseguir ser grato ao Senhor quando ele tiver a sua vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, que traz o pleno conhecimento ao homem do que é certo, do que é errado, do propósito, do projeto de Deus para a vida dele. Eu queria que vocês ficassem de pé nessa hora.